paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadad e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, revelação, edificação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios. O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também recebe orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da 70 Santos. E diga qual o número de rebanho de uma 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 milhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas, através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé
também ao se ajuntar conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 e 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, abra o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar. Independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Vamos à oração. Sejam todos muito bem-vindos. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam vocês também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 70. Assim, todos os dias, de segunda a sexta, você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus e Todo-Poderoso, através de sorteios que dão total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração. E aos finais de semana nós temos as reprises, que dentro das 5 lives, serão sorteadas, quais serão reprisadas nos finais de semana, no sábado e no domingo, no mesmo horário. Assim o Senhor pode falar grandemente ao seu coração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas dessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, Espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Glórias, aleluia. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada por cada um que está curtindo, que está compartilhando. Gratidão, gratidão para a presença de todos vocês aqui. O primeiro livro é o livro de Ageu, com 2 capítulos. E o segundo livro de hoje é o livro de Gênesis, com 50 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ageu. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2. Ageu, capítulo 2. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Ageu capítulo 2, que contém 23 versículos. A glória do segundo templo. E assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez dentro em pouco abalarei os céus e a terra,
O mar é terra seca, abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Gênesis com 50 capítulos, vamos ao capítulo do livro de Gênesis, capítulo 7. Gênesis, capítulo 7. É o segundo livro de hoje, que contém 24 versículos. Noé e sua família entram na arca. Pereceram todos os seres viventes que se moviam sobre a terra, aves, gatos, animais selvagens, todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos na terra. Ficaram somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. E vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Seja você também parte desse rebanho. A oração é a oração 3. Escolha o seu número de 1 a 70. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo, através do poder da tua santa palavra sendo ministrada, eu lhe peço que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essas vidas sejam livres em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Antes de dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. E Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas
ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro hoje são os rebanhos de número ímpar: 19, 51, 20 e 52, 19, 51, 20 e 52. Vamos ao livro. 1 Pedro com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Pedro. Capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. O capítulo 5 contém 14 versículos. Votos e saudações finais. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Por meio de Silvano, vosso fiel irmão, como considero, escrevi resumidamente, exortando e testificando que é a verdadeira graça do Senhor Deus. Nela estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, como também o meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com um ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo. Glórias ao Senhor Deus. 27, 43, 23 e 40, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. Joel com 3 capítulos. Joel com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Joel. Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3, para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. O capítulo 3 contém 21 versículos. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. O Senhor rugirá de Sião e fará ouvir a sua voz em Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que habita em Sião, meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos nunca mais passarão por ela. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem. 35 e 36, rebanho santo de número 35 e 36. É muito importante que vocês deixem aí o seu joinha. Filemão com um capítulo. Filemão com um capítulo que contém 25 versículos. A intercessão de Paulo por Onésimo. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que o teu benefício não fosse forçado, mas voluntário.
Bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como escravo, antes, mas como do escravo, como irmão amado. Particularmente para mim, quanto mais para ti, sim, na carne como no Senhor. Portanto, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho Santo de número 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Josué com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Josué. Capítulo 7. Josué, capítulo 7, para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Josué capítulo 7, que contém 26 versículos. O pecado de Acã e a derrota em Ai. Ah, Senhor, que direi? Ora, Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e exterminarão o nosso nome da terra. Então, o que farás ao teu grande nome? Disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado. Israel pecou, violou a minha aliança que lhes tinha ordenado, tomaram das coisas condenadas, furtaram em mentira e até debaixo da sua bagagem as puseram, Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Sofonias com 3 capítulos. Vamos ao capítulo. Sofonias, capítulo 1, para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. Capítulo 1 contém 18 versículos. Ameaças de destruição. Os que deixam de seguir ao Senhor e aos que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele, cala-te diante do Senhor Deus. Porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes, os filhos do rei e todos os que se vestem de trajes estranhos. Castigarei também naquele dia os que saltam sobre o umbral, que enche de violência e engana a casa dos seus senhores. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. Oséias com 14 capítulos. Vamos ao capítulo de Oséias. Capítulo 2. Oséias capítulo 2 contém 23 versículos. Castigo e restauração de Israel. Eu te desposarei comigo em fidelidade, conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor, responderei aos céus e estes responderão à terra. E a terra responderá ao trigo, ao vinho e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. Eu a semearei para mim na terra e mostrarei amor a não amada. Direi a não, meu povo,
tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Senhor Deus. Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62. Ezequiel, com 48 capítulos. Ezequiel. Vamos ao capítulo do livro de Ezequiel. Gratidão pela presença de todos vocês. 13. Ezequiel, capítulo 13, para o Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62. Ezequiel, capítulo 13, que contém 23 versículos, a condenação dos profetas falsos, visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e quando se edifica a parede, rebocam de argamassa fraca. Portanto, diz aos que a rebocam de argamassa fraca, que ela cairá. Haverá uma chuva torrencial, e grandes pedras de saraiva cairão, e um vento tempestuoso a fenderá. Caindo a parede, não vos perguntarão onde está o reboco, de que a rebocastes. Por isso, assim diz o Senhor Deus, um vento tempestuoso a fenderá no meu furor, e a uma chuva torrencial haverá na minha ira, e grandes pedras de saraiva na minha indignação para o consumir. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. João, com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de João. Capítulo 8. João, capítulo 8, para o Rebanho Santo de número 29, 41, 30 e 42. João, capítulo 8, contém 59 versículos. O Senhor Jesus, o libertador. Disse o Senhor Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente serei meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos vivos? Disse o Senhor Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. E vou passar para você, antes de eu sortear, o livro e o capítulo. Para esses rebanhos, eu irei apresentar uma mensagem do seu joinha, Filemon com o capítulo, da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão.
Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinha. Vamos dar início a Isaías 66. Isaías capítulo 66 para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. O capítulo 66 do livro de Isaías contém 24 versículos. Juízo e esperança. E também deles tomarei alguns para sacerdote, para levita, diz o Senhor. Como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Dá uma lua nova e a outra, e um sábado ao outro virá toda a humanidade a adorar na minha presença, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim. O seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a humanidade. Rebanho Santo de número 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. E o livro Eclesiastes com 12 capítulos. Capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. Para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. Contudo, ninguém mais se lembrou daquele pobre homem. Então disse eu: melhor a sabedoria do que a força, mas a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras do sábio devem em silêncio ser ouvidas mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos.
capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. Capítulo 4 contém 18 versículos. Vivendo para agradar o Senhor Deus. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita ao homem, mas sim ao Senhor Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos pelo Senhor Deus, que vos ameis uns aos outros. E com efeito já assim o fazeis para todo com os irmãos que estão em toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a quem ainda nisso aumenteis cada vez mais. Procurai viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com que os estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Rebanho Santo de número 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. Êxodo com 40 capítulos. Capítulo 10, Êxodo capítulo 10. Êxodo capítulo 10 contém 29 versículos. A praga das trevas. Então diz o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. 1 João com 5 capítulos. 1 João. Vamos ao capítulo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 1 João, capítulo 3. Que contém 24 versículos. Os filhos do Senhor Deus, meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. 3 João com um capítulo que contém 15 versículos. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o principal entre eles, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contente com isso, não acolhe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é do Senhor Deus, mas quem faz o mal jamais viu ao Senhor Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a própria verdade. Nós também damos testemunho, e sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Rebanho Santo de número 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. Levítico com 27 capítulos. Capítulo 16.
capítulo 16, contém 34 versículos. Será sábado de descanso para vós, afligireis as vossas almas. É estatuto perpétuo. Sacerdote que for ungido e ordenado para administrar o sacerdócio no lugar do seu pai, fará expiação por as vestes sagradas de linho, e fará expiação pelo santíssimo lugar, pela tenda da congregação e pelo altar, pelo sacerdote, por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação pelos filhos de Israel, de todos os seus pecados uma vez por ano, e fez Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Rebanho Santo de número 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54. Segunda Tessalonicenses com 3 capítulos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao livro, ao capítulo. Capítulo 3. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que também façam a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá no livro de Mateus, no versículo 24 a 27, 2 Tessalonicenses capítulo 3, para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. Faça você também parte desse rebanho. O capítulo 3 contém 18 versículos. Pedido de oração. A esses tais, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se, porém, alguém não obedecer a vossa palavra, por esta carta notai o tal, e não vos associeis com ele, para que se envergonhe. Todavia não o tenhais como inimigo, mas admoestai como irmão. Rebanho Santo de número 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56. Neemias, com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Neemias. Capítulo 12. Neemias, capítulo 12. Contém 47 versículos. A dedicação do muro de Jerusalém. Na dedicação do muro de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares, para os trazeres, a fim de fazer a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Reuniram os filhos dos cantores, tanto dos arredores de Jerusalém, como das aldeias do netofatitas, como também de bem de Gilgal e dos campos de Gibeá e de Asmavete, pois os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas que purificam o povo, as portas e o muro. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70. Esther, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Capítulo 4. Esther, capítulo 4. Para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. Capítulo 4 contém 17 versículos. Mordecai consegue a ajuda de Esther. Quando as palavras de Esther foram relatadas a Mordecai, mandou ele de volta esta resposta: Não imagines que por estares no palácio tu somente escaparás entre todos os judeus, pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e que sabe que não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Então mandou Esther que tornassem a dizer a Mordecai:
Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início aos 2 últimos livros de hoje. E a oração é a oração de número 1. Sejam todos muito bem-vindos. Santíssimo Senhor Deus e Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares em que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Que saiam todos esses espíritos malignos agora em nome santo e santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. 2 Coríntios com 13 capítulos e 2 Samuel com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Coríntios. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 8, 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8, é o nosso penúltimo livro de hoje para a meditação de todos vocês, que contém 24 versículos. A coleta para os santos pobres de Judeia. Não digo isto como quem manda, mas para provar pelo zelo dos outros a sinceridade do vosso amor. Pois já conheces a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre para pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E aqui dou o meu parecer sobre o que vos convém. No ano passado fosse os primeiros não só a dar, mas também a querer dar. Agora, porém, completai a obra para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Vamos ao último livro de hoje. 2 Samuel. Vamos ao capítulo. Capítulo 13. 2 Samuel, capítulo 13, que contém 39 versículos. Absalão mata Amnon. Disse Jonadab ao rei: vê, aí vem os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo, assim sucedeu. Acabando ele de falar, chegaram os filhos do rei, levantando a voz, choraram. O rei e todos os seus servos também choraram amargamente. Absalão fugiu e se foi Talmai, filho de Amiú, rei de Jesus, mas Davi pronteava seu filho todos os dias. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Enquanto vocês mentalizam, eu irei apresentar agora uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade de conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível nos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa denúncia de número 61. Os valores somados que ultrapassa mais de 730 milhões de reais. Para quem provar que são mentiras. Muita atenção, nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você e sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito: todas as pragas e maldições vão vir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou o que você trouxer para nós provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e você não está adulterando o livro de Mateus 23, com foco no versículo 15, Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncia essa mensagem do número 22 de 3 mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. E eu irei ler
mais uma denúncia para todos vocês. A denúncia é a denúncia de número 81. Atenção com as mais de 100 denúncias, afirmações e desafios das 2 igrejas virtuais, como prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 81 e também um desafio que as 12 igrejas virtuais estão fazendo para nos provar que estamos errados ou mentindo. Com base na Bíblia Sagrada, atenção, nós afirmamos que nós, das 12 igrejas virtuais, temos poderes dados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso para estarmos em todas as casas, empresas, comércios e veículos no mundo que possuírem um sinal de internet, enviando uma mesma mensagem com muita fé. Examine Romanos 10, com foco no versículo 17. Em todo local que estiver recebendo as pessoas estiverem ouvindo a palavra ministrada através de nós, das 12 igrejas virtuais, tem o Senhor Deus o Todo-Poderoso como Ele é, em espírito e em verdade, como está escrito nos livros a seguir. João 4, foco no versículo 21 a 26, 2 Coríntios 3, foco no versículo 17, Colossenses 2, foco no versículo 5, Mateus 5, foco no versículo 20, Mateus 16, foco no versículo 18, Apocalipse 22, foco no versículo 6, Efésios 2, foco no versículo 22, Romanos 1, foco no versículo 9, 1 Samuel 19, foco no versículo 20 e 23, e em 2 Crônicas 24, foco no versículo 20. E nós desafiamos a provar, com base na Bíblia Sagrada, que essas afirmações são mentiras e que as igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia, ou que os templos físicos podem ser mais eficientes que as 12 igrejas virtuais, e anular, com base na Bíblia Sagrada, os livros citados que estão afirmando que o Senhor Deus é Espírito, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais. E anuncie essa mensagem de número 42 entre a mensagem com a hashtag anunciado mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciado mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Mentalize, escolha o número de 1 a 22, peça que o Espírito Santo fale ao seu coração através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Ageu, capítulo 2. Você que mentalizou o 22, a mensagem está no livro de Gênesis, capítulo 7. Você que mentalizou o 2, a mensagem está no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Você que mentalizou o 11, a mensagem está no livro de Joel, capítulo 3. Você que mentalizou o 15, a mensagem está no livro de Filemão. Você que mentalizou o 21, Josué, capítulo 7. Você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de Sofonias, capítulo 1. Você que mentalizou o 19, a mensagem está no livro de Oséias, capítulo 2. Você que mentalizou o 20, a mensagem está no livro de Ezequiel, capítulo 13. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de João, capítulo 8. Você que mentalizou o 8, a mensagem está no livro de Isaías, capítulo 66. Você que mentalizou o 4, a mensagem está no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Você que mentalizou o 16, a mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 10. Você que mentalizou o 17, a mensagem está no livro de 1 João, capítulo 3. Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de 3 João. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de Levítico, capítulo 16. Você que mentalizou o 1, está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, a mensagem para você. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de Neemias, capítulo 12. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de Esther, capítulo 4. Você que mentalizou o 9, a mensagem está no livro de 2 Coríntios, capítulo 8. E você que mentalizou o 18, a mensagem está no livro de 2 Samuel, capítulo 13. E eu vou ler para vocês um aviso. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas. Para vocês, lembre-se de pedir também um dos nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Todos que se apresentarem em nossos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil.
Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para junto conosco nada disso será em vão. Como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6:38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que estiveres medido, vos medirão também. E lembre-se de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem num dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Glórias ao Senhor Deus. E vamos ao mais um aviso, que é atenção para todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das lives sábado e domingo, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre das nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 14, Ageu 2, 22, Gênesis 7, o 2, 1 Pedro 5, 11, Joel 3, o 15, Filemão, 21, Josué 7, o 6, Sofonias 1, 19, Oséias 2, o 20, Ezequiel 13, o 13, João capítulo 8, o 8, Isaías 66, o 4, Eclesiastes 9, o 10, 1 Tessalonicenses 4, o 16, Êxodo 10, o 17, 1 João 3, o 7, 3 João, o 5, Levítico 16, o 1, 2 Tessalonicenses 3, o 3, Neemias 12, o 12, Esther 4, o 9, 2 Coríntios 8, o 18, 2 Samuel 13. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. Glórias ao Senhor Deus. Muita atenção a você que quer reconhecer o Senhor Jesus, Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo e alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta, no livro de Mateus capítulo 11, no versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e meu fardo. O jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. Eu vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, membro, inscrito, ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com as 2 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos até 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus onde você estiver e receber as orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus para você
e assim orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem de séculos, pois elas são capazes de mudar a sua vida, de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando contato. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretaria de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês da Dinamarca, Canadá, Inglaterra, Colômbia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém.